Hebreus 13, a partir do verso 5, diz assim: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Verso 7. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Coloque uma mão no seu coração, uma mão na sua cabeça, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração. Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa estar falando ao nosso coração, mas que a nossa mente, Senhor, esteja livre, Senhor, de todo e qualquer empecilho, de toda dispersão, de tudo que o inimigo venha lançar, toda seta maligna, em nome de Jesus, que possamos absorver da Sua palavra, Senhor, que possamos colocar em prática a Sua palavra, porque a Sua palavra é verdade, a Sua palavra é vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua igreja esteja com o coração aberto e o coração preparado e arado para receber essa semente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa semana, na verdade, o Edinho tinha falado comigo para estar ministrando a palavra semana passada. Mas já estava agendado no dia 31. Eu falei, não, vou ficar no dia que eu estou agendado mesmo. E essa semana, irmãos, eu passei muito mal. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Passei mal de verdade. Não sei se todos sabem, mas algum tempo atrás, um médico havia me diagnosticado com ansiedade. E essa semana foi uma semana muito difícil, em que eu tive que lutar muito contra isso. Na terça-feira à noite, eu estava lá em casa e eu estava passando muito mal. E eu não gosto de falar essas coisas pro Edinho. Eu não sei muito se ele acredita nessas coisas, mas eu estava assim inquieta. Eu não sei se ele percebeu. Aí eu fui, me sentei no sofá, eu não sabia o que eu fazia. Estava começando a repuxar meu rosto assim. Falei, misericórdia, o que está acontecendo? Falei, eu não sei o que eu faço. E a gente começa a ficar assim, puxar o ar e não vir. Eu falei, eu não vou pro hospital, eu não vou ficar ruim, eu não vou fazer igual essas pessoas que vão lá pro hospital, as pessoas vão lá receber, eu não posso fazer isso. E eu me sentei no sofá, peguei um livro, falei assim, eu vou pegar o livro que eu vou ministrar amanhã a palavra para as mulheres. E no momento que eu peguei o livro, eu me lembrei não, né? Na verdade, são coisas que nós sabemos, mas que muitas vezes nós não colocamos em prática. E eu falei assim, eu não vou mais ficar falando que eu tenho essa doença. Eu não aceito isso na minha vida. Falei, o médico falou, mas eu não preciso receber isso para mim. Eu falei, eu não aceito, eu não vou, eu estou liberta disso, eu não vou. Irmãos, e na hora que eu abri, eu escrevi no meu livro. Eu escrevi isso no meu livro, se depois vocês quiserem ver, eu escrevi no meu livro, dia 26 de julho de 2022. Estava bem assim o capítulo que eu ia ministrar para as mulheres. As palavras são o combustível das emoções. As palavras são o combustível das emoções. E ali naquele capítulo, que justamente eu iria me aprofundar para estar passando para as mulheres aqui no culto de quarta-feira. Inclusive tem sido muito enriquecedor. Irmãs, realmente assim, eu sei que tem muitas mulheres que têm vindo dar testemunho aqui do que Deus tem feito. Mas vocês não têm a noção do que esses cultos têm feito na minha vida. Porque são esses cultos que têm gerado em mim muitas palavras que eu tenho ministrado para a igreja, tem gerado muitas experiências com Deus. E essa semana não foi diferente, porque no momento que eu peguei aquele livro, eu escrevi lá, falei assim, eu estou liberta, eu não aceito mais,
E naquele capítulo, justamente, a autora estava ensinando acerca disso, de que tudo que nós falamos, que nós ficamos, colocando para fora, aquilo ali começa a se tornar real na nossa vida. E eu me lembro que eu já estava assim com uma palavra em mente, que eu ia falar sobre mesa, sobre comunhão. E Deus me levou na sexta-feira de manhã. Uma pessoa me mandou um áudio e essa pessoa falou assim para mim: olha, eu quero te dizer que Deus falou que você vai ser liberta. Você não vai mais precisar tomar esses remédios ansiolíticos, você está liberta, mas você vai precisar lutar contra isso. É uma guerra espiritual que você vai ter. E eu falei: meu Deus, Deus está confirmando comigo o que Deus falou. E eu acredito que Deus vai fazer na minha vida. Eu acredito da obra que Deus começou na minha vida. E Deus me levou a esse texto de Hebreus capítulo 13, do verso 5 ao 8. Porque o autor de Hebreus, muitos dizem que é Paulo, eu acredito também, mas não é definido. O autor de Hebreus, porque ele foi inspirado, foi dirigido pelo Espírito, faz duas declarações. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, não feche esse capítulo, que nós vamos discorrer acerca dele. O autor de Hebreus faz duas declarações, porque ele diz assim: Deus disse. Quero que você esqueça essa primeira parte aí. Conserve-se livres do amor ao dinheiro, porque isso nós já sabemos. Ele diz aqui na segunda parte: porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Depois, na sequência, o autor de Hebreus diz: podemos, pois, afirmar com confiança. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Irmãos, quando o autor o escritor de Hebreus, ele escreve porque Deus diz, ele está fazendo menção da palavra de Deus. Se você for ler e estudar acerca da palavra de Deus, a maioria no Novo Testamento, a maioria das cartas de Paulo, ele faz menção das palavras de Deus. Paulo, ou o autor de Hebreus, não sei quem foi escreveu, era um homem letrado. Ele era mestre. Ele havia estudado, ele sabia toda a escritura, ele sabia declarar, na verdade, o povo de Israel. Criança já com 7 anos tem que recitar a Torá, que eles falam, é a Bíblia deles. Eles estudam muito acerca disso. E eles declaram muito. Se nós formos ver toda a palavra de Deus, é eles declarando a palavra. E quando esse autor, ele diz aqui, Deus diz, ele está falando acerca do que Deus havia já dito lá no passado. Nós podemos afirmar aqui quando ele diz assim: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nós podemos pegar o texto de Deuteronômio 31, do 6 a 8, quando o Senhor diz: esforçai-vos e animai-vos. Deus estava dizendo para o povo que estava cruzando o deserto para ir em busca da terra prometida. Deus estava dizendo para o povo: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas e nem te espantes. Então, quando o autor de Hebreus, ele está dizendo, porque Deus diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, ele está afirmando a palavra. Irmãos, se nós formos ver aqui em Deuteronômio, Moisés, ele estava dizendo da parte de Deus para aquela geração que havia saído do Egito há muito tempo atrás, estava caminhando em busca, em direção à terra prometida, e agora eles iriam viver essa nova fase. Era praticamente uma segunda geração que iria ser assumida sobre a liderança de Josué.
Ele estava dizendo assim para o povo: sejam fortes e sejam corajosos, não fiquem apavorados diante do povo inimigo, porque Deus vai estar com vocês, Ele não vai deixar vocês em nenhum momento, Ele não vai abandonar vocês. Ele diz para todo Israel, para Josué, o líder que iria assumir no lugar de Moisés: seja forte e corajoso. Lá em Josué, capítulo 1, verso 5: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos seus pais. O Senhor é quem irá à sua frente. E agora Deus está falando com Josué, com o líder. Ele não vai deixar você, Ele não vai te abandonar. Não tenha medo de assumir no lugar de Moisés. Não tenha medo de ficar no lugar de Moisés depois que Moisés morrer, porque ninguém vai poder resistir a vocês todos os dias da sua vida, pois da mesma forma que eu estive com Moisés, eu estou com você. E o autor é sensacional, porque o autor de Hebreus, ele faz menção dessas palavras das Escrituras. Ele traz essa verdade, ele faz essas declarações feitas pelo próprio Deus para o povo de Israel lá no passado, há tantos e tantos anos atrás. E isso quer dizer o quê, irmãos? Se isso foi deixado para nós aqui, isso nos mostra que essa declaração não era exclusividade do povo de Israel, não era exclusividade para aquele povo que estava adentrando na terra prometida. Quer dizer que o que Deus falou para eles é a sua intenção também para conosco, com essa geração aqui que nós vivemos. E o autor de Hebreus diz assim: e assim nós afirmamos confiantemente. E agora ele cita outra porção das Escrituras, lá em Salmo 118, 6, diz assim: o Senhor está, Davi está falando, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O autor de Hebreus está fazendo as menções às Escrituras. Irmãos, e a verdade é que a nossa fala, o que nós falamos, deve estar alinhado com a fala do próprio Deus, com a palavra de Deus. E o tema da minha mensagem é justamente isso, desse princípio fundamental, é a fé que nós temos nas Escrituras, a fé que nós temos nas promessas de Deus, aquilo que Deus deixou para nós como regra de fé e prática. Fé e prática. Fé e prática. Não basta apenas ter fé, tem que praticar. Não basta apenas praticar, tem que ter fé. Não andam um separado dos outros. Primeiro ponto que eu quero deixar destacado para vocês, meus irmãos, é que a fé, ela tem uma confissão. A fé, ela tem uma confissão. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no verso 23, Jesus nos ensina um princípio bíblico e uma lei espiritual, que se nós declararmos com a boca aquilo que o nosso coração crê, e disser a esse monte: levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Se não duvidar no seu coração, se fará o que se diz. Se não duvidar no seu coração, se fará o que se diz. A Bíblia fala o tempo todo, irmãos, de fé ou dúvida operando em nosso coração, mas ela é sempre externada pelas nossas palavras. Existem essas duas vertentes em nosso coração, fé e dúvida. E ela é sempre externada pelo que nós dizemos, pelo que nós falamos. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 10, do 8 ao 10, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto
que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê, com a boca se confessa. A fé que está internalizada em nosso coração, em nosso interior. A fé, irmãos, ela precisa ser externalizada por meio da nossa declaração, por meio das nossas palavras. Isso é princípio bíblico. Quando Paulo diz lá, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Isso mostra que a fé interiorizada, a fé que está dentro de nós, precisa ser externalizada por meio da confissão. Porque a fé tem uma confissão. E a palavra de Deus deixa isso de uma forma muito veemente. A palavra de Deus deixa isso de uma forma muito enfática, de que a fé, ela precisa ser declarada, ela precisa ser externalizada, caminham de mãos dadas. E nós precisamos entender que quando o escritor de Hebreus está dizendo, porque Deus diz, e consequentemente nós afirmamos, ele está dizendo que é uma forma de se relacionar com a palavra de Deus, que é crer no que Deus falar, e é também aprender a verbalizar, a declarar com a nossa boca aquilo que o nosso coração crê. Irmãos, Hebreus capítulo 3, verso 19, fala dessa geração de incrédulos que existia. Não sei se vocês têm prestado muita atenção, eu espero que sim, em nome de Jesus, que Deus tem falado muito acerca de incredulidade na igreja. Quem lembra aqui quando o Edinho pregou sobre a cura do cego de Betsaida? Fala sobre incredulidade. O que Jesus fez? Ele estava lá em Betsaida. Ele falou que Betsaida era uma cidade de incrédulos. O que ele teve que fazer? Pegar o cego e falar assim: vamos aqui para fora desse lugar, porque aqui tem muito, nesse lugar aqui tem muito incrédulo. Deus não opera no meio da incredulidade. Quantos lembram aquele dia que no 12 horas de oração que eu preguei acerca da ressurreição de Lázaro, em que Marta foi ao encontro de Jesus. Jesus estava caminhando para realizar o milagre. Marta chegou ali com o coração cheio de dúvida, cheio de questionamento, e a palavra de Deus deixa clara que Jesus parou. Jesus estava caminhando em direção ao milagre. Quando Marta chegou até ele com o coração incrédulo, Jesus parou. Aí sabe o que Jesus fez? Falou assim: manda chamar a Maria para mim, fazendo favor. Depois vocês podem acompanhar o que eu estou dizendo. Manda chamar Maria, porque Maria sim tem um coração cheio de fé, tem um coração adorador. E a palavra de Deus diz que quando Maria chegou, lançou-se aos pés de Jesus, Jesus prosseguiu até o túmulo e ressuscitou Lázaro. Edinho pregou domingo passado sobre Tomé. Jesus teve que se aparecer para Tomé acreditar que Jesus havia ressuscitado. Deus tem falado, Deus tem bradado muito acerca de incredulidade. Por que será? Nós devemos nos questionar por que Deus tem falado acerca de incredulidade em nosso meio. O que tem acontecido? Eu tenho falado assim: Senhor, mas o que está acontecendo? Né? Às vezes, nos cultos em que nós participávamos há um tempo atrás, eram cheios da presença de Deus, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, havia libertação, havia confissão de fé, as pessoas aceitavam Jesus, se quebrantavam, choravam. Hoje em dia está tão difícil. Esses dias o pastor Pedro também veio aqui e pregou acerca disso. Nós estamos vivendo nessa fase nesse cenário pós-pandêmico, em que as pessoas se esfriaram na fé e muitas vezes perderam a sua fé. A incredulidade começou a tomar conta do nosso coração. Irmãos,
E sabe o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 3, verso 19? Que teve uma geração que estava cruzando o deserto, participou de tudo, estava ali, ouviram as promessas de Deus, de que eles iriam adentrar numa terra que manava leite e mel. E a palavra de Deus diz que, e vemos que essa geração não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Irmãos, o que nos deixa do lado de fora daquilo que Deus tem para nós, geralmente é a incredulidade que está habitando em nosso coração. A declaração feita no livro de Hebreus 10, 38 é: o justo viverá da sua fé. Tudo que eu e você vamos experimentar em Deus depende da nossa fé. Só depende exclusivamente da nossa fé. Hebreus 11:6 diz: aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas antes, se você ver ali, ó, o texto, gostando de ver, o pessoal lá tá antenado. Antes ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, é impossível se achegar a Deus sem fé. Tiago 1, a partir do verso 5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Irmãos, aquele que duvida é como as ondas do mar, que é lançado de um lado para o outro. Olha só o que a palavra está dizendo. E olha só o que o autor completa dizendo: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não, aquele que duvida não receberá da parte do Senhor nenhuma coisa, nada. Se nós duvidarmos em nosso coração, e onde não há fé, não se recebe de Deus, porque a fé, ela é essencial. Irmãos, a fé é essencial, não é apenas para a salvação, é para tudo aquilo que acompanha, para todo o nosso relacionamento com Deus aqui. Tudo aquilo que eu e você iremos experimentar depende da nossa fé, naquilo que nós cremos. Não é apenas para a salvação. Quando Marta chegou até Jesus e falou assim: ah, Jesus, por que o Senhor não estava aqui? Meu irmão morreu. Jesus disse assim: você não crê que ele pode ressuscitar? Aí sabe o que Marta falou assim? Ah, eu creio sim que ele vai ressuscitar lá na ressurreição do último dia. Jesus estava falando que iria ressuscitar o irmão dela, mas mesmo assim o coração dela estava tão tomado pela incredulidade que ela falou assim: não, eu creio. O que ela estava acreditando aqui? Só tendo fé somente para a salvação. O que muitos de nós às vezes temos. Cremos em Jesus, confessamos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, mas temos vivido uma vida aqui sem essa plenitude do que o Senhor tem para nós, essa vida em abundância, porque nos falta fé. No Evangelho de João nós também lemos que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Está falando aqui, essa é a vitória que vence o plano espiritual? Essa é a vitória que vence o inferno? Não, essa é a vitória que vence o mundo. Nós podemos vencer o mundo. Nós podemos vencer qualquer oposição, qualquer adversidade. Mas isso vai requerer de mim e de você um posicionamento de fé. Porque isso é tão importante. Porque nós precisamos entender a natureza da nossa fé. Segundo ponto que eu quero falar com vocês: o que nós falamos, o que nós declaramos, exterioriza a nossa fé. Mateus capítulo 12, do verso 34, fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Jesus está dizendo ali para os fariseus, ele diz: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Por quê? Porque ele está dizendo do que nós
que o que nós falamos tem a ver com aquilo que carregamos no nosso coração, no nosso interior. Irmãos, normalmente a confissão, a declaração na nossa boca, ela revela a fé ou a falta dela. A boca fala do que o nosso coração está cheio. O que é que nós temos falado? Quais são as palavras que saem da nossa boca? Se você fica o dia... Eu estava vendo um vídeo da doutora Rosana Alves. Eu gosto de assistir aquela mulher, uma neurocientista sensacional. Ela estava falando, perguntaram para ela assim: quais os alimentos prejudiciais para o cérebro? Ela falou assim: os alimentos prejudiciais para o cérebro é muita informação. Você fica o dia inteiro ali recebendo informação, seu cérebro vai ficando sobrecarregado. Você não consegue processar e aquilo vai fazendo mal. E às vezes nós nos carregamos de tantas coisas. Carregamos a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas emoções, com tudo o que nos faz duvidar, menos da palavra de Deus. Enchemos o nosso coração de dúvida e não de fé. Normalmente a confissão revela a fé ou a falta dela, não necessariamente a cria. Irmãos, tem algumas pessoas que confundem a confissão de fé com confissão positiva. Tem uns coachings que falam assim, confissão positiva, até pregam a respeito disso. A diferença entre confissão de fé e a confissão positiva são meramente as suas palavras que mudam a realidade, são palavras carregadas de fé. Porque você não pode falar sem crer naquilo. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é inspirada e a fé é provocada por aquilo que Deus fala. Portanto, quando se fala de declaração da palavra, aquilo que Deus falou e encheu o meu e o seu coração precisa ser verbalizado. Isso não é meramente uma confissão positiva, porque eu posso ficar o dia inteiro dormindo lá na minha casa falando: eu vou ser rico, 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 eu vou ser rico. Mas se eu não fizer algo, se eu não praticar, não vou ser rico, não vou ser rico. Eu posso ficar declarando lá o tempo inteiro que eu vou ser rico, não vou ser. Precisa ser amparado pela palavra de Deus. Não é o que nós falamos que determina o que você vai crer, é o que você crê firmado na palavra que determina o que você vai falar. Como Paulo diz, nós cremos, por isso nós falamos. Primeiro se crê, depois se fala. Primeiro se crê no nosso coração, depois se fala. É um princípio. Não é para ficar praticando como um mantra. Precisa estar dentro do nosso coração. Precisamos estar avivados pela palavra de Deus. Irmãos, agora, se de um lado a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, eu gostaria de te falar também que a dúvida também vem pelo ouvir. Com quem que você tem falado? Quem você tem ouvido? Tem enchido seu coração de fé ou de desesperança? Irmãos, gosto aqui de citar sempre o exemplo dos 12 espias que Moisés mandou olhar a terra prometida. E a palavra de Deus fala que 10 voltaram falando coisas terríveis. Não, nós não vamos conseguir não, Moisés, tem gigantes lá, nós vamos morrer. E eles tinham a promessa de Deus que aquela terra ali iria ser deles. E a palavra de Deus diz lá em Números que eles derreteram o coração do povo. O povo começou a ficar temeroso, com medo. Irmãos, quem vocês têm ouvido aí tem derretido o seu coração de incredulidade? As pessoas com quem você tem conversado, que você tem aberto o coração: eu tenho um sonho de abrir um negócio. Não.
Não, hoje em dia não dá para abrir negócio nenhum. Os bancos não estão dando mais crédito, não sei o que, o score, a taxa. Eu quero um carro. Nossa, mas agora a taxa FIP, a mãe, não, você vai. Com quem você tem conversado? Quem você tem ouvido? Será que funcionaram como esses 10 espias que falaram: olha, nós não vamos conseguir? E o povo todos acreditaram. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que somente Josué e Caleb creram. Eles falaram: olha, Deus falou, Ele vela pela sua palavra e Ele vai cumprir. Essa terra é nossa. Pode ter gigante, pode ser o que for, mas nós vamos vencer, porque o Senhor prometeu. Se Deus falou, está falado, vai se cumprir. Quem é que nós temos ouvido? Com quem nós temos compartilhado? Tem pessoas que chegam em mim e falam assim: pastora, eu fui conversar com tal pessoa falou: não, aqui em 4 Marcos não rende as coisas não. As coisas vai para trás. Irmãos, eu não sei de onde que as pessoas veem isso, porque eu só estou vendo coisa abrindo aí. É gente mudando a fachada das coisas, eu estou achando bonito demais os negócios que eu estou vendo aqui. É gente prosperando, eu passo ali naquele lugar de hambúrguer que abriu novo ali, cheio, falo: oh, que bênção. Vai abrir um negócio ali de casa japonesa. Já teve gente falando: aqui não vai não. Ninguém compra coisa japonesa aqui em 4 Marcos. Falei: não, vai dar, em nome de Jesus. Aquela menina lá vai prosperar, porque ela já faz tempo que vende no delivery. Não, aqui ninguém, aqui o povo não paga caro nas coisas não. O povo daqui é miserável. Não, irmãos, não aceito. Nós precisamos falar de fé, de coisas boas. Essa cidade vai prosperar, essa cidade vai crescer. Quando alguém vier falar com você sobre o seu sonho, amém, irmão, você vai conseguir em nome de Jesus. Porque o Senhor é contigo. As bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Palavras, irmãos, as palavras são sementes. As palavras são sementes. O que é que nós temos liberado na vida das pessoas? Sementes boas ou ruins? Jesus disse para os fariseus: ó, raça de víboras. A boca fala do que o coração está cheio. O coração maldoso, coração ruim. Só abre a boca para amaldiçoar, para falar mal, para criticar. E em nome de Jesus, irmãos, nós precisamos mudar o nosso discurso, porque nós somos um povo transformado e nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui, Hebreus, o autor em Hebreus está dizendo aqui, que Deus nos disse, nos garantiu: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. O Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. O que me podem fazer os homens? Pode levantar 4 Marcos inteira contra você. O que é que te podem fazer os homens? Porque o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. Quando a boca fala o que crê, isso é o que tem poder de provocar a mudança. Não é brincadeira não. Não é, tem gente que até, né? Tem gente que leva até pro lado pessoal. Qualquer coisa que você vai falar para ele, não, está repreendido. Às vezes é só uma brincadeira. Você precisa crer no seu coração aquilo que precisa ser fato no seu coração. Precisa ser realidade no seu coração. Você precisa crer. A dúvida acerca do que Deus falou é a fé contra o que Deus falou. A dúvida acerca do que Deus falou é a fé contra o que Deus falou. A única coisa que determina o que cremos é o que Deus diz. Ou nós nos movemos assim, acerca e em cima da palavra escrita, ou nós nos movemos pelo que diz os homens. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que uma palavra específica para Abraão fez com que ele cresce, e isso lhe foi imputado por justiça. Está aqui em Hebreus também, em Hebreus 11. Irmãos, Deus disse para Abraão: você será pai de multidão. E ele creu naquilo,
E Ele se tornou o Pai de multidões. E hoje nós fazemos parte dessa aliança há muitos anos atrás. Então eu e você, nós precisamos aprender a valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos ter fé na palavra de Deus. E essa é a razão porque eu e você precisamos ter um envolvimento profundo com a Bíblia. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos nos alimentar das Escrituras. Quando Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que proceder da boca de Deus, Ele está nos dizendo que isso aqui é alimento espiritual para nós. Se eu e você, nós não enchermos o nosso coração com a palavra, lendo, meditando, estudando, absorvendo, como é que nós falaremos acerca da nossa fé? Você só fica o dia inteiro ouvindo coisa ruim, você vai ficar dizendo coisa ruim o dia inteiro. Se você ficar o dia inteiro só ouvindo sobre política, você vai ficar só falando sobre política. Se você ficar o dia inteiro só vendo futebol, você vai falar só sobre futebol. Agora, se você ficar o dia inteiro lendo a palavra de Deus, meditando, absorvendo, decorando, é isso que você vai falar e é isso que você vai praticar. Nós podemos até ficar decorando versículos bíblicos e repetindo. Mas eu quero dizer que as nossas palavras, elas não são mágicas. Precisa haver fé em nosso coração. Nós precisamos tomar posse disso. Terceiro e último, a fé falada materializa as realidades espirituais. Marcos 11, do 12 a 14, diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Aí lá no verso 20: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Irmãos, Pedro, ele ficou impressionado, porque aquilo que Jesus falou aconteceu. E é diante disso, diante desse espanto de Pedro, que Jesus disse: vocês precisam ter fé em Deus. Porque se vocês disserem para esse monte se lançar no mar, isso vai acontecer. Se vocês crerem no seu coração, é isso que vai acontecer. Jesus está ensinando que da mesma forma como os discípulos viram ele falar, e aquilo que ele declarou se materializou, isso também pode acontecer conosco. Nós também podemos experimentar dessa realidade espiritual. Irmãos, tem algumas traduções que dizem, essa tradução ali está dizendo: porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, qualquer, não está dizendo ali porque em verdade vos digo que se um pastor disser este monte, ou se um irmão ungido disser este monte, ou se um irmão de oração disser este monte. Não, a palavra de Deus diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Se houver dúvida no nosso coração, isso não acontecerá. Irmãos, às vezes nós até podemos ir de extremos, porque muitas pessoas ensinam essas coisas erroneamente. Mas eu quero que vocês entendam hoje e aprendam isso de uma forma muito clara, porque quando Jesus diz acerca desse monte, ele não está falando necessariamente: ai, nossa, vou pedir para aquele vaso ali se mover agora. Não está falando de
coisas espirituais. Ele está falando muitas vezes esses montes, ele quer dizer problemas, adversidades, situações difíceis. Montes, geralmente na Bíblia, quando se fala de montes, quer dizer sobre obstáculos, né, que são intransponíveis. É isso que Jesus está dizendo, ó, se você falar assim, sai da frente de situação difícil, eu vou conseguir vencer, sai, lance-se ao mar. Isso irá se cumprir. Irmãos, eu tive uma experiência sobrenatural. Eu quero encerrar com esse testemunho. E eu havia-me isso. Muitas vezes a gente acaba se esquecendo e a gente tem que trazer a memória. A palavra de Deus mesmo diz que nós devemos trazer a memória aquilo que nos dá esperança. Eu me lembro que todo ano, irmãos, nessa época aqui da seca, eu tinha uma tosse alérgica que eu ficava, o Edinho lembra disso, ficava mais de mês. Eu ficava sem voz, de tanto que eu tossia, parecia um cachorro. Eu lembro que quando eu fui para Jocum, tinha 20 anos, e as pessoas, eu tinha até vergonha de dormir, porque eu tinha muita tosse, eu não conseguia dormir e atrapalhava, porque todas as meninas dormiam juntos no quarto. Eram quase 40 meninas num quarto enorme, cheio de beliches, e eu tossia. E teve um dia que a menina até falou para mim, nossa, você não deixa de dormir. E era assim, eu ficava mais de mês tossindo. E eu tomava corticoide, remédio, todo tipo de remédio, mel, tudo que me ensinava eu fazia, não sarava. Irmãos, doía tanto o meu peito, era insuportável ter aquilo. E eu já até sabia, eu falava, meu Deus, esse ano não teve a tosse ainda, né? Eu já ficava me preparando. E eu me lembro que nós morávamos aqui na rua Espírito Santo, na rua do Supermercado Ideal. Lá na primeira casa que quando nós nos casamos. Eu estava sozinha em casa e eu comecei a ter uma crise de tosse. E eu fiquei com tanta raiva. Assim, agora eu tô curada dessa tosse, eu tô curada. E lá no meio da tosse, tossindo, eu tô curada. Eu comecei a gritar lá no quarto. Eu tô curada. E eu fiquei lá tossindo. Eu deitei na cama e aquela tosse me afogava. E eu tô curada, eu não aceito essa tosse. Jesus levou sobre si toda a minha enfermidade. Eu não aceito essa tosse. E eu lá no meio da crise, tendo crise, eu não aceito. E eu fiquei aquele dia inteiro gritando, batalhando com aquilo. Fiquei lutando mesmo. Irmãos, e eu tive essa experiência sobrenatural porque eu senti que eu estava numa guerra mesmo, e eu estava agarrada, como se eu estivesse no meio de uma tempestade, e eu estava agarrada ali no mastro ali do barco, eu estava agarrada, eu falei assim, eu não vou sair daqui. Eu acho que é igual quando Jacó brigou com o anjo, né? Eu agarrei assim, falei, eu não vou sair daqui, eu vou ser curada. E eu chorava, eu falei assim, Senhor, me cura, eu vou tomar posse dessa cura para minha vida. Irmãos, e era um ambiente assim, totalmente sobrenatural que eu vivi naquele dia. Irmãos, daquele ano para cá, não sei se foi 2011, 2012 que a gente morava naquela casa, eu nunca mais tive tosse. Irmãos, eu às vezes fico gripada, às vezes vem querer vir, eu lembro, eu tô curada. Às vezes quando eu gripo, eu sinto alguma coisa na garganta, eu falo, eu tô curada. Porque o diabo, ele vai querer lançar novamente em você, ele vai querer falar assim, que você não está curado mesmo, mas você tem que enfrentar e falar assim, eu estou curada. Deus me falou que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Irmãos, eu tive Covid, eu já passei por gripe, esse ano eu fiquei ruim, mas a tosse, ela não aparece. Fica cheio de secreção no meu nariz, fica tudo, mas não tem tosse, eu fui curada. Irmãos, e Deus me trouxe à memória isso, na minha mente. Ele falou assim, você lembra, Priscila, daquele dia em que você tomou posse da minha palavra, e você viveu aquele ambiente sobrenatural, e você lutou, e você guerreou, e eu estava com você, eu não te deixei, e eu não te desamparei, eu estava contigo, e você venceu. Irmãos, nós precisamos aprender que a fé falada, ela materializa as realidades espirituais.
Por que eu tive, irmãos, essas experiências há tantos anos atrás, para eu vir aqui hoje, para falar para você que o que eu gritei no quarto aquele dia é uma realidade que eu vivo até hoje. Eu fui curada, e eu falo isso debaixo do sangue de Jesus. Eu estou curada e eu não terei mais. E eu também quero dizer para vocês que eu estou aqui dizendo hoje que eu estou no meio de uma guerra, e que daqui a um tempo eu vou vir falar assim: ei, igreja, eu venci, eu não preciso mais de medicação para ansiolíticos. Porque é isso que o Senhor vai fazer, porque vai servir para testemunho. Todas as dificuldades que nós enfrentamos servem para testemunho. Tudo que você tem passado de dificuldade serve para fortalecer a sua fé, para que você possa testemunhar e para que você possa trazer a memória, para que você se lembre daquilo que o Senhor fez sobre a sua vida. Irmãos, nós nos esquecemos dos milagres que nós vivemos. O povo de Israel, ele se esqueceu. Eles viam os milagres ali acontecendo em todos os momentos, mas eles se esqueciam. E quantos de nós nos esquecemos? Nós vivemos um milagre ontem e hoje nós já estamos aqui duvidando. Deus proveu ontem o maná, Deus proveu ontem o alimento para nós, mas hoje nós estamos já duvidando aqui, sendo levados pelas ondas das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Romanos 4, 16 a 18 diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações eu te constituí, perante aquele no qual creu. Está falando de Abraão. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Abraão, irmãos, nós vamos ver aqui em Hebreus 11, Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque o Senhor falou que ele iria ser pai de multidões. Um homem velho, que não tinha nenhum filho, Deus chegou e falou assim: ei, agora você não vai mais se chamar assim, você vai ser pai de multidões. Já pensou, irmãos, ele chegando para Sara e falando assim: ei, agora você vai me chamar de pai de multidões. Já estava externalizando o que ele já tinha crido, naquilo que a palavra de Deus tinha falado para ele, ao coração dele, uma palavra específica, uma promessa específica. E a palavra de Deus diz que Abraão creu contra a esperança. Ele creu naquele Deus que vivifica os mortos, e creu no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, o Deus que vivifica os mortos, o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é a forma que Deus age em nossas vidas. E Abraão, ele creu. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos vivificar a nossa fé em nosso coração. Nós precisamos vivificar para que nós possamos falar e trazer à realidade as coisas espirituais. Porque nós precisamos nos firmar no caráter imutável de Deus. Porque Deus é imutável. Irmãos, muitas vezes eu me vi perdida ali, passando muita dor naquilo que eu vivia, naquela prisão que eu tinha, naquela alergia maldita que não era minha. E muitas vezes ali não criei naquilo que o Senhor falou, mas no dia que eu tomei posse e trouxe a existência, comecei a afirmar aquilo como se já existisse. Quantos de nós precisamos hoje dizer assim: eu creio
Eu quero trazer a verdade, eu quero trazer a realidade, como se já existisse, porque esse é o meu Deus. Ele chama as coisas que não são, como se já fossem. Nós precisamos mudar o que nós pensamos e também mudar também o que nós falamos. Nós estávamos aqui com as mulheres estudando acerca da nossa mente, dos nossos pensamentos. Agora nós estamos estudando acerca das nossas emoções e também acerca do que nós falamos, porque a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, não é somente mudar o nosso discurso, é mudar o nosso depósito. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Não é só mudar o discurso, é mudar o depósito. É crer, é tomar posse do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus garante. Hebreus 13. Deus mesmo disse: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Você pode dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Não terei medo o que me podem fazer os homens. O Senhor está dizendo hoje, está dizendo para você nessa noite: o que me podem fazer os homens, podem todos se levantarem contra mim, mas o Senhor é o meu ajudador. Eu não temo. Irmãos, nós precisamos começar a encher a nossa vida de fé e começarmos a declarar aquilo que está cheio no nosso coração. Começarmos a declarar a bênção. Eu me lembro que quando nós viemos para 4 Marcos, eu tomei posse dessa palavra, Deus falou comigo. Lá em Jeremias 29:7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Não, se o lugar onde você está estiver bem, você também estará. E se você tem dito palavras ruins acerca do lugar onde você está, você precisa se arrepender e pedir perdão ao Senhor e começar a declarar, porque você é uma pessoa transformada, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que tem no seu depósito a palavra de Deus, e a palavra de Deus garante. Orem a mim, pedindo em favor dessa cidade, desse lugar, dessa casa, dessa família, do seu marido, do seu serviço. Orem a mim, porque se você orar por ela, na sua paz vós terei paz. E é em toda a situação que você estiver vivendo, no meio do problema, no meio da tempestade, se você orar e pedir o favor do Senhor, o Senhor vai mudar a sua circunstância. O Senhor vai trazer a realidade espiritual, a sua vitória. Comece a declarar em nome de Jesus. Comece a declarar a sua cura. Comece a declarar a sua libertação. Você pode fechar os olhos nessa noite e dizer: Deus, em nome de Jesus, sobre a sua palavra, assim como disse Pedro um dia: Senhor, sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. E assim Pedro fez, e a palavra de Deus disse que ele naquela hora pescou muitos peixes. Sobre a sua palavra, Senhor, nessa noite eu vou lançar a rede, e eu vou sair daqui, Senhor, restaurado. Eu vou sair daqui curado. Eu vou sair daqui liberto. Essa situação difícil que eu estou vivendo é como um monte, ela vai sair da minha frente. Eu vou lançar ao mar. O Senhor está comigo. Eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, não é somente ler, pegar aqui, ler, vou ler Gênesis. É meditar, é absorver, é se apaixonar pela palavra, é estudar, é essa palavra aqui entranhar dentro do seu coração, para que você comece a declarar e comece a viver. Irmãos, o mundo todo pode estar um caos,
dizendo aí, ó, essa geração que está vindo aí é perdida, você não, vai ser perdida, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O mundo aí fora está pregando, homossexualismo, droga. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos são do Senhor. A minha família é do Senhor. Está vindo uma crise financeira aí. A palavra de Deus diz que o Senhor é que nos sustenta. A palavra de Deus nos garante que as bênçãos correrão atrás de nós. A palavra de Deus nos garante que Ele sempre nos colocará como cabeça e não como cauda. A palavra de Deus garante, se eu obedecer a sua palavra e andar de acordo com seus mandamentos, eu serei próspero nessa terra. Irmãos, nós precisamos viver mais da nossa realidade, que é a palavra de Deus. Eu quero, nessa noite, agradecer a oportunidade. E eu quero te dizer que você decore essa palavra, essa frase. Porque Deus falou, assim eu afirmo com confiança. Porque Deus falou, assim eu afirmo com confiança. Amém? Eu agradeço a oportunidade.